Boa tarde, pessoal. Vou fazer um vídeo mais rápido para vocês, dando alguns esclarecimentos sobre a biomecânica dos aparelhos ortopédicos funcionais. É claro que existe biomecânica. Se existem artefatos, foram desenvolvidos pela bioengenharia, por bioengenheiros, com parafuso, fio de aço, resina, tudo. Por exemplo, a mesa de Biner foi desenvolvida por Biner com a ajuda de bioengenharia. Então, se existem esses artefatos, é lógico que existe uma biomecânica envolvendo isso. E como que seria uma coisa importante de entender sobre a biomecânica desses aparelhos? Quando, na reabilitação neurooclusal, o professor Pedro Planas falou de presença, eu já expliquei isso em outros vídeos, peço que vejam antes de ver esse, se possível, para entender melhor. Presença significa a massa do aparelho, os componentes dele, que tem uma constituição física, né? Como que é importante entender a biomecânica? Porque algumas coisas muito equivocadas são ditas até hoje, escritas, quando se diz a forma que esses aparelhos atuam, utilizando forças do próprio organismo, como forças musculares, força da língua, mas esquecendo que, por exemplo, quando se coloca um parafuso expansor, nós damos 1/4 de volta de giro no parafuso expansor a cada vez que é feito a adaptação, né, a regulagem do aparelho, mas nós desgastamos próximo aqui ao dente, então, quando se abre esse parafuso expansor, o que acontece? Nós desgastamos aqui e ele só encosta nesta mucosa, né? Então, vamos ver em relação à biomecânica os níveis de força. E aí eu coloquei aqui o desenho de um pedal de acelerador, mostrando que você coloca o pé aqui, faz uma força, lembrando que pressão é igual a força sobre área, né? Então, a força é a pressão vezes a área. Então, você põe o pé aqui, você vai devagar apertando esse acelerador e o velocímetro vai mostrando a velocidade, o aumento da velocidade, não é? O que acontece? Quando você aperta esse parafuso expansor com 1/4 de volta e desgasta aqui, não quer dizer que não existam forças aí. Podem ser forças com nível mais leve, mas existe força. E eu já disse que contrariar a segunda e a terceira leis de Newton, nada neste mundo sobrevive contrariando a física básica. E a fisiologia, ela depende da física e da biologia. E o bioengenheiro, ele tem que estudar a biologia para poder desenvolver qualquer coisa em relação a biomateriais, a técnicas que forem entrar em contato com tecidos vivos, tanto em homens como animais. Então, vai entrar em contato com tecido vivo, com ser vivo, o bioengenheiro tem que entender muito daquela parte que ele vai atuar, daquelas características do tecido, e muito bem mesmo, até para desenvolver novas tecnologias, novos biomateriais. Então, quando você abre aqui, mesmo que você desgaste e deixe com suavidade um toque aqui, como é dito, né? Existem forças aí. Porque a terceira lei de Newton, ela funciona independente do nível da força ou da carga que está sendo colocada ali. Isso de certa forma, isso é dissipado em toda essa estrutura do acrílico e no fio de aço também. Aí eu já falei a diferença de bioplasticidade para bioelasticidade, que muitas das vezes as pessoas na ortopedia usam esses termos sem ter a menor noção do que eles significam e confundem muito, principalmente, o termo plasticidade. É uma confusão de como que isso passa no raciocínio das pessoas dessa área. E isso está muito equivocado e tem que ser corrigido rapidinho para a gente ter
aí um desenvolvimento merecido, cada vez maior, de todos os tipos de intervenções que a gente possa fazer, seja ela em tempos menores, em idades mais tênues, mais jovens, em crianças ainda jovens. O que importa é que isso é, sim, biomecânica. Então, se você abre esse aparelho, esse parafuso aqui, ó, você vai, eu só fiz algumas indicações de seta, que são forças, né? E aí o que acontece? Ele só toca. Ele vai fazer uma pressão nessa mucosa aqui e indiretamente, né? Não principalmente, mas indiretamente, há também a movimentação, o ajuste da parte da arcada, né? Tanto óssea como dental. Se há um ajuste ósseo, obviamente a ortopedia consegue o ajuste da oclusão, a intervenção nos problemas oclusais, de acordo com a reabilitação neuroclusal e com todos os artefatos, os aparelhos que foram desenvolvidos. Acontece que quando abre esse parafuso expansor, por mais leve que seja essa pressão, essa força, lembrando sempre, pressão é igual a força dividido pela área, e a força é a pressão multiplicada pela área. Eu vou mostrar para vocês as tríades aí, né? Então, veja aí, se você vai acelerar um carro, você pisa devagarinho aqui, começa, aí você vê a reação de aumento de velocidade. Então, a mesma coisa, vamos fazer uma analogia aí, né? Você aperta um pouco esse parafuso, você desgasta aqui, mas isso não impede que a terceira lei de Newton ocorra. Não é mesmo? Então, nós vemos aí o parafuso e uma imagem para mostrar que quando começa, mesmo que se encoste, vai começar a partir do zero. O marcador, por exemplo, o velocímetro, ele começa a partir do zero. Se você for devagarinho, se você acelerar um pouquinho, ele sobe um pouco e volta, se você parar de apertar no acelerador. Não é isso? Então, imagina esse acrílico, quando encosta aqui na mucosa, nessa área toda de superfície, ele tem contato entre a resina e a mucosa, seja ela da maxila como da mandíbula. Entenderam? Vamos continuar. Então, aqui o que eu pus? Eu pus uma balança também da mesma forma, que é o peso, né? Força é igual a massa vezes a aceleração, peso e pela força gravitacional. Por isso que o aparelho fica caindo da boca, já expliquei. É a reação, que a força é preciso a presença da força gravitacional para que o aparelho fique caindo da boca. Ok? Então, nós vemos uma balança. Quando você vai pesar, aí nós vemos o intervalo de medição. Eu não vou entrar nessa forma de medição aqui, só porque eu quero dar um conceito rápido para vocês entenderem isso com muita simplicidade e não ficar falando, principalmente professores, isso que está dando uma ideia muito errada. Biomecânica não é isso, é biomecânica sim. É biomecânica sim, mesmo que os músculos que estejam fazendo a atuação do aparelho, isso é pura biomecânica, pura. O fisioterapeuta estuda biomecânica desde o início do curso dele. Então, vocês vejam a balança. Se você põe gramas aqui, se você põe, vamos supor que seja uma balança com uma precisão muito grande, certo? Pode ser a balança analógica ou digital. Aí você põe uma tampinha de garrafa, se ela tiver um intervalo de medição muito sensível, ela vai começar a modificar isso aqui, ó. Ela vai subir o nível, né? Ela vai mostrar o quanto. Então, imagina o aparelho, quando você coloca, você ajusta, você desgastou o acrílico, mas ele vai entrar ali e quando você coloca, ele vai ter esse contato com toda a superfície da mucosa, distribuindo forças, pressões dentro da área que ele tem disponível, quantificada aí dentro do contato aparelho-mucosa, ok? Independente dos acessórios, estou falando de forma geral. Então, vocês vejam aqui, se isso for uma peninha, né?
numa força bem leve, se tem uma peninha vermelha, tem uma peninha azul, igual e contrária. A cada força existe uma reação igual no sentido contrário. Terceira lei de Newton. Então, vejam aqui, a cada contato com a mucosa, a cada pressãozinha, a cada forcinha que está distribuída ali, existe uma outra em sentido contrário, que é dada pela própria mucosa. Terceira lei de Newton. Se a mucosa sente o aparelho sente a mucosa interfere no aparelho, assim como o aparelho interfere na mucosa. Terceira lei de Newton, ok? Então, veja aqui, a cada força, vetor de força, é a setinha, né? Que vier em uma direção, existe uma outra no mesmo módulo, na mesma direção, no sentido contrário. Não está muito bem desenhado aí, mas vocês estão entendendo, né? Então, se tem uma peninha vermelha para cá, tem uma peninha azul para cá. Ação e reação. Terceira lei de Newton. Falar que não obedece a terceira lei de Newton não tem como sobreviver. Então, vamos parar com isso. É biomecânica, sim, e existem essas forças, que mesmo em nível pequeno. Qual que é a premissa? É você trabalhar dentro dos níveis biológicos de tolerância. Mas para haver modificação, você tem que ir um pouquinho além do nível de tolerância biológica, porque senão não acontece nada. Para você precisa ter um equilíbrio de forças, mas quando você vai atuar, você tem que colocar um pouquinho além do limite de tolerância, sem ultrapassar muito. Por isso que esse aparelho trabalha dessa forma, sem causar dor, sem causar perda dental, etc, etc. Mas tem que entender fisicamente o que está acontecendo aí, tá bom? Então, vejam aí a terceira lei de Newton. Você vai começar com a mãozinha, você põe um dedinho aqui, ó, encosta nesse bloco, ele vai fazer uma pressão de contato, uma força que ele vai atuar no bloco e o bloco vai reagir com a mesma força, a mesma pressão, mesmo contato, direção contrária, no sentido contrário, perdão, no mesmo modo, a mesma direção, mas no sentido contrário. Isso é a terceira lei de Newton. Aí você vai pôr um dedinho, 2 dedinhos, a palma da mão toda, é lógico. Se você aumentar a área, pôr a palma da mão toda, esse bloco vai deslocar-se com mais facilidade. Isso acontece aí dentro da boca, quando você ajusta o parafuso expansor e desgasta o acrílico. Aí fala assim, não vai ter gengivite, não vai ter hiperplasia gengival, porque você desgastou o acrílico e deixou apenas encostar. Encostar é físico, gente. Olha a peninha aí. Por favor, olha, eu vou ficar por aqui para não complicar para vocês. Me ajuda aí, Janeiro. Vamos mudar isso, né? Não, eu não faço. Por favor, se o músculo vai reagir, um vai contrair, o outro vai alongar para ajustar, por exemplo, pterigode lateral, não quer dizer que não há isso entre o aparelho e a boca. Esse é o princípio básico de funcionamento. Se depois vão acontecer essas mudanças de postura, elas só poderão acontecer, mudanças de postura, depois da premissa básica de obediência às leis de Newton. Obrigada, gente. Pode falar besteira. Um beijo. Tchau. Adoro. Vocês sabem disso, né? Vou continuar. Tchau.